Olá, queridos! Estamos aqui novamente falando um pouquinho sobre o líder emocionalmente saudável e hoje a gente quer falar sobre o líder emocionalmente doente, né? O líder emocionalmente doente que o Pete Scazzero vai trabalhar em seu livro logo no primeiro capítulo. Ele já inicia falando, olha, antes de pensarmos em sermos saudáveis, precisamos ter a consciência que talvez sejamos doentes emocionalmente. Por mais que espiritualmente a gente esteja em grandes ações para com Deus, talvez existe algo errado com as nossas emoções. E o Pete Scazzero vai falar sobre um déficit. O líder emocionalmente doente geralmente está em déficit, né? Está com o copo meio vazio ou totalmente vazio emocionalmente. Tem mais dificuldade de lidar com a sua vida emocional. Ele procura estar mais fazendo para Deus e tem muita dificuldade de estar com Deus. E geralmente justifica exatamente esse desafio de estar com Deus por causa das atividades, por causa, né, seja do trabalho, do ministério, enfim, tem muitas justificativas de não ter tempo para estar com Deus, mas está sempre fazendo algo, está sempre em atividade. Veja, algumas características que o Pete Scazzero diz sobre um líder emocionalmente doente. A primeira delas é que ele tem um déficit não só na sua vida, mas tem um déficit também quanto à sua família, né? Sua vida familiar ou sua vida pessoal. Ele diz que eles priorizam geralmente o ministério, né? Ou a carreira profissional em detrimento do tempo familiar. Tem muita dificuldade de ter tempo com a família, tem muita dificuldade de ter tempo pessoal, tempo de lazer, tempo de descansar, porque está condicionado a estar plenamente em atividade, em ação o tempo todo. Segunda característica, ele vai dizer, o Pete Scazzero, que tem uma baixa consciência do seu estado emocional. Ele tem um nível de consciência baixíssima de olhar no espelho e perceber que existe algo errado interno, que existe uma fragilidade do coração. E esse líder emocionalmente doente, com essa baixa consciência, acaba servindo muito, às vezes, né, com a compreensão de estar realizando grandes coisas, e tem uma síndrome, muitas vezes, de Salvador. O que é uma síndrome de Salvador, Marcelo? É uma síndrome de ser Jesus. Não pode ver nada errado ou, né, conforme aquilo que imagina, né, que não está debaixo dos seus planos, dos seus projetos, que ele quer fazer algo, ele quer salvar a situação. Às vezes é um líder de um departamento de ministério, eu preciso salvar isso. Uma coisa é agir, né, responder a uma necessidade. Outra coisa é querer salvar. Eu sou o salvador desse departamento, desse ministério, eu sou o salvador desse pequeno grupo, eu sou o salvador dessa igreja, como pastor, como líder, como pastora, eu sou o salvador. E essa síndrome de salvador, de querer resolver, entender que a responsabilidade é dele, né? Claro, somos responsáveis pelo encargo e aquilo que Deus colocou em nossas mãos, mas temos que tomar o cuidado de não ocupar o lugar de Jesus. E o nível de autoconsciência baixa de um líder saudável, de um líder doente emocionalmente, ele vai entender que ele é mais do que o responsável. E às vezes ocupa o lugar até de uma outra pessoa, a responsabilidade de outra pessoa. Saul era um líder emocionalmente doente, quando eles tiveram uma vitória enorme e precisavam então sacrificar, né, matar os inimigos dentro daquela leitura, daquela história. Ele criou uma justificativa enquanto Samuel não chegava, né? E ele precisava então esperar Samuel chegar para sacrificar ali diante do Senhor, para então exterminar, né, esses inimigos. E aí Saul faz o quê? Ele não só, né, não destrói todos os inimigos, não mata, mas também ele acaba não esperando Saul chegar e ocupa o lugar de Saul. Veja, um líder emocionalmente doente ocupa o lugar do outro. Aquilo que Samuel precisava fazer, Saul ocupa o lugar de Samuel. Ele ocupa o lugar de Samuel fazendo aquilo que era papel de Samuel. Mas Samuel está demorando. Samuel ainda não chegou. Samuel está atrasado. De repente Samuel está relapso, né? Samuel não está vendo a situação. Eu não sei o que estava na justificativa de Saul, mas ele exerce o papel, ele ocupa um lugar que não era dele. O papel de sacerdote era de Samuel e Saul, né, acaba ocupando esse lugar porque era um líder emocionalmente doente. Ele entendia que ele, né, precisava dar conta de tudo, que era Salvador,
e queria ficar bem com todo mundo e salvar a vida das pessoas, né? Na cabeça dele, e salvar a situação era da forma que ele desejava. Terceira coisa que o Pizzcazeiro vai dizer é que não suporta, né? O líder emocionalmente doente tem dificuldade e não tem uma vida, um ritmo de vida que não suporta estar com Deus por causa dos afazeres. Está sempre fazendo algo, e porque está sempre fazendo algo, não suporta então, né, esse ritmo de vida estar com Deus. Realmente não há tempo, e não há tempo mesmo, por causa do excesso de atividades. E essa vida de excesso de atividades não traz espaço para estar com Deus. Por isso que Deus logo no início estabeleceu claramente: 6 dias você trabalha, 7º dia você deve descansar. Esse é o 4º ponto. Não há tempo sabático, não há um ritmo de vida sagrado. Deus tem um ritmo de vida sagrado que Ele estabelece para nós: trabalho e descanso, ou melhor, descanso e trabalho. Nós descansamos nele para trabalhar para Ele. Nós descansamos em Deus para fazer para Deus. Primeiro é o descanso, para depois o trabalho. Por isso que Deus ele cria o homem no 6º dia. No 7º dia, em vez do homem trabalhar, ele vai descansar, né? Ele vai descansar para então trabalhar. Perceba que o 7º dia de descanso é o primeiro dia do homem, né? Ou seja, ele é criado no dia e ele então, né? Ele vai então descansar no outro dia para então cultivar do jardim. E esse é o conceito. Eu primeiro preciso estar com Deus para depois fazer com Deus, porque senão posso fazer com Deus naquilo que Deus não está fazendo. Jesus falava assim, ó: meu Pai trabalha sempre, até agora. Meu Pai me ama e me revela tudo o que Ele está fazendo. E então eu vejo o Pai fazer e faço somente aquilo que vejo o Pai fazer. Veja, Jesus está dizendo que o ritmo sagrado dele é estar com o Pai, vendo o que o Pai está fazendo, para então, em resposta a isso, vendo o Pai fazendo, então vou fazer isso. Porque senão eu vou querer ajudar a Deus e pode ser que eu esteja combatendo contra Deus. Porque eu não entendo o propósito do coração do Pai. Isso é o conceito. E a diferença entre alguém que tem uma identidade baseada em serviço, em servo, em vez de uma identidade baseada em filho de Deus. O servo faz o que o seu Senhor manda, mas o filho entende o propósito do coração do Pai. Por isso, se o pai de repente não vai fazer nada, o filho, ele então descansa, porque o pai não está fazendo, então também não vou fazer. Mas o servo fica inquieto, porque o servo não consegue não fazer. E se o pai decide não fazer nada em determinado momento, o servo olha para o seu senhor e vê que ele está descansando, e vou arrumar alguma coisa para eu fazer. Eu vou ajudar o meu senhor, só que não debaixo de comando, de direção, mas vai ajudar o seu senhor simplesmente fazendo algo por causa de uma compulsão, por causa de uma síndrome de salvador da pátria, né? E aí eu preciso salvar algo, eu preciso fazer. E às vezes, queridos, Deus nos manda parar, Deus nos manda recuar, Deus nos convida, né, a descansar, Deus nos convida a pegar a direita, a esquerda, a subir, a descer. E pode ser que nesses comandos do Pai eu posso, né, como servo, entender de forma errada o meu Senhor e simplesmente fazer as coisas que eu acho que está faltando, que há necessidade. Mas no reino de Deus não há necessidade em nada. Quando a gente vê o Pai parado, é porque o Pai está nos convidando a parar. Quando a gente vê o Pai dizendo, olha, vamos voltar um pouquinho atrás, então é para voltarmos atrás sem preocupação do que estará à frente. É o Pai que mostra aonde Ele está trabalhando e revela o seu propósito. E o Filho, então, em seus períodos de descanso, consegue buscar revelação, encontrar revelação do Pai. E assim, caminhar com o Pai naquilo que Ele faz. O propósito do coração do Pai. Imagina o servo no tempo das nuvens paradas. Meu Deus, devia ficar agitadíssimo. Gente, vamos andar, estamos parados aqui no deserto, estamos aqui simplesmente fazendo coisas do dia a dia, quando temos uma terra prometida para alcançar. Mas o conceito do filho é olhar para o alto e ver se a nuvem está se movendo ou não. E se a nuvem está parada, então é para parar. Se a nuvem se movimentar, então é para seguir naquele momento, porque é onde o Pai está se movendo. Então, Pizzcazeiro vai falar sobre essa compreensão do líder emocionalmente doente. Todos nós temos um nível de saúde, claro,
né? E pode ser que temos um nível de doença. Precisamos discernir, então, se estamos andando como Saul em algum momento. Saul, ele profetizava, Saul, ele liderava, Saul fez feitos em Deus, mas ainda assim era um líder emocionalmente doente e ocupava lugares que não era dele, e ocupava afazeres que não era dele, e queria então que tivesse o agrado das pessoas, mas não conseguia estar com Deus, né? Não conseguia estar. Que Deus possa nos ajudar a não entrarmos no nível de doença emocional, mas permitirmos continuar sendo saudáveis espiritualmente em Deus. Amém? Deus te abençoe. Logo depois tem mais vídeos do livro Líder Emocionalmente Saudável.